O Brasil está mais perto de ter regras para o uso da inteligência artificial. Acompanhe com Álvaro Nocera. O marco regulatório aprovado no Senado e que agora segue para a Câmara estabelece os princípios fundamentais para o desenvolvimento e uso de inteligência artificial no Brasil. O texto, por exemplo, veda que o poder público crie sistemas que classifiquem ou ranqueiem pessoas com base no comportamento social para acesso a bens e serviços ou a políticas públicas de forma ilegítima ou desproporcional. Entre outros pontos, o projeto define ainda como sistemas de inteligência artificial de alto risco as tecnologias voltadas ao reconhecimento facial para auxiliar prisões, controle de trânsito e abastecimento de água, classificação de chamadas em serviços essenciais, auxílio em diagnósticos e procedimentos médicos e até seleção de estudantes em vestibulares. A pedido da oposição, a versão aprovada manteve fora da lista de sistemas considerados de alto risco os algoritmos das redes sociais. Por outro lado, o texto atendeu a uma demanda dos governistas ao manter o dispositivo que prevê a proteção dos direitos dos criadores de conteúdo e obras artísticas. Além de enumerar os sistemas de inteligência artificial considerados de alto risco, o projeto proíbe o desenvolvimento de alguns tipos de tecnologias desse tipo, que causem danos à saúde, à segurança ou a outros direitos fundamentais. O senador Carlos Viana, que presidiu a comissão temporária que discutiu o tema, considerou o texto resultado de um consenso possível. Respeito ao ser humano, o princípio da privacidade, o princípio da possibilidade de que uma pessoa, quando vítima de uma determinada tecnologia, ela automaticamente tem o acesso a entender de onde veio, como aconteceu e, principalmente, se defender daquilo que está sendo colocado. E nós não, ali, disse bem o relator, não há uma linha sobre censura no que se escreve em rede social. Em manifesto enviado ao Senado, um grupo de 13 entidades representativas do setor produtivo do Brasil, incluindo a Associação Brasileira de Empresas de Software, alertou que as regras de direitos autorais propostas podem comprometer a competitividade do país no cenário global de inteligência artificial, impactando o desenvolvimento de softwares no Brasil. Para o advogado e especialista em direito digital, Luiz Augusto Durso, o argumento das empresas não se sustenta. Na verdade, o legislador está preocupado que, ao uma inteligência artificial indexar conteúdos espalhados na internet, se tenha a mínima preservação dos direitos autorais por aquele conteúdo que foi criado pelo intelecto humano e merece direito autoral, como hoje a lei já prevê, inclusive, em nosso país. Sem dúvida nenhuma, o legislador vai procurar um critério de equilíbrio entre o desenvolvimento de software, principalmente com base em aplicações de IA, e o direito autoral. Arthur Igreja, especialista em tecnologia, avalia que o marco da inteligência é um avanço na proteção dos direitos autorais. As empresas de tecnologia deverão informar desde a etapa de treinamento, quando as obras estão sendo usadas para o treinamento da inteligência artificial. Esse ponto é bastante crítico, especialmente com a inteligência artificial generativa. Estima-se que a IA generativa tem um impacto aí de até 20% já no mercado de direitos autorais. Ou seja, essa medida aqui no Brasil, ela tende a proteger, já que as empresas precisam reportar essa origem. O texto define que a tecnologia deve ser transparente, segura, confiável, ética, livre de vieses discriminatórios, respeitando os direitos humanos e valores democráticos. Uma das principais novidades é a criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, que vai fiscalizar o uso da tecnologia no país. Segundo o texto, o sistema será coordenado e monitorado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O projeto, que define as regras que as empresas do setor precisarão seguir, também enumera as tecnologias consideradas de alto risco. São sistemas que podem causar danos às pessoas ou à sociedade e que, por isso, terão mais restrições para o uso. É o caso de dispositivos usados em processos de seleção de estudantes, em recrutamentos de vagas ou em áreas de saúde, por exemplo, para auxiliar diagnósticos e procedimentos médicos.
Em relação à segurança pública, fica permitido o reconhecimento facial para colher provas e auxiliar prisões, mas com restrições do uso em tempo real. Entre as tecnologias que serão proibidas estão o sistema de armas autônomas, os chamados robôs matadores, que selecionam os alvos e atacam sem a intervenção humana. O texto também proíbe que o poder público use inteligência artificial para avaliar ou classificar pessoas na hora de oferecer serviços e políticas públicas, assim como avaliar o comportamento de pessoas no passado para determinar risco de infração ou reincidência criminal. As empresas que não seguirem as regras poderão ser punidas com advertência, multa de até 50 milhões de reais por infração ou de até 2% do faturamento bruto, além da possibilidade de suspensão ou proibição do uso da tecnologia. As chamadas Big Techs, como Google, Microsoft e Meta, ficaram de fora desta regulamentação. Antes de virar lei, o projeto ainda precisa ser analisado na Câmara dos Deputados. E aí, gostou do vídeo? Se sim, não se esquece de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse para você. Ah, e se ainda não está inscrito, aproveite agora mesmo e clique no botão de inscrever-se. Ative o sininho para ser o primeiro a receber nossas atualizações e não perder nenhum detalhe dos bastidores que revelamos aqui no Em Off. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aqui nos comentários o que achou ou qual tema você quer ver por aqui. A sua participação é muito importante para a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!